Boa tarde, tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula remota, né? Estaremos hoje iniciando nossa quarta aula remota de ciências, tá certo? Sejam todos bem-vindos. Esperamos que estejam todos em paz, saudáveis, felizes com suas famílias e prontos para mais uma atividade que iremos realizar, certo? Hoje iniciaremos com a frequência, que eu vou enviar o link, e também vocês vão me enviar a tarefa de casa que eu pedi na aula anterior. Que eu pedi para vocês fazer umas anotações sobre as vacinas que vocês tomaram. Na época, né, que vocês tinham, eram pequenininhos. Então, eu vou aguardar a foto da atividade e, dando continuidade, a nossa aula de hoje será sobre alimentação saudável, tá? Que é exatamente essa primeira atividade de vocês que vocês receberam aí impressa, tá? E sobre alimentação saudável, eu trouxe para vocês aqui um pouco, né, do que tem aí na apostila, bem resumidozinho, bem bonitinho e bem colorido, falando sobre o que seria essa alimentação saudável. O que é uma alimentação equilibrada? Creio eu que vocês têm consciência do que seja. E de acordo com o que eu enviei para vocês nessa apostila, vocês já tenho plena convicção que também já conseguiram dar uma lida ou até iniciar as respostas. Porém, uma alimentação equilibrada nada mais é do que o sinônimo de uma vida saudável. Por quê? Porque se a gente se alimenta bem, é claro que o nosso organismo vai conseguir reagir bem melhor a coisas que possivelmente a gente possa adquirir com relação à doença. Hoje, com essa onda do coronavírus, é muito importante que o nosso organismo esteja bem, para que a gente seja forte, né? Se por acaso esse vírus chegar a nos atingir. Então, a nossa alimentação ela deve ser equilibrada e variada e composta de alimentos que forneçam quantidade suficiente de nutrientes que o organismo necessita. Então, assim, por que suficiente? Porque tudo que a gente exagera não faz bem para a gente. Por isso que a gente tem que tentar, claro que nós não conseguimos, que infelizmente, né, a gente não tem um controle tão bom quanto deveríamos com relação à alimentação, porém a gente deve tentar ajudar o nosso organismo, tá? Porque aí a nossa saúde também vai ficar protegida. O que é alimento? Alimento, todos nós sabemos que é tudo que é consumido, digerido e aproveitado pelo nosso organismo. Então, assim, tudo que a gente consome que é bom para a nossa nutrição é considerado alimento, certo? E o que são nutrientes? Os nutrientes são as substâncias que encontramos nos alimentos, que são o quê? Proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais, fibras, água, entre muitos outros que a gente encontra, certo? A gente vai conversar um pouquinho de cada um desses nutrientes, certo? E falar também um pouquinho sobre o objetivo de cada um. As proteínas, elas constroem e conservam o nosso organismo.
São muitos alimentos que nós consumimos que possuem proteínas. Um exemplo são as carnes, que ela tem uma função construtora no nosso organismo. Os carboidratos fornecem energia para o nosso corpo. Então, a função dos carboidratos é de nos dar energia, ele é energético, né? E aquelas crianças que são muito elétricas é porque elas consomem muitos carboidratos, tá? É bem interessante que a gente tenha cuidado com isso, porque quando a gente ingere muito, né, além do que o nosso organismo precisa, é claro que a gente vai sentir é claro que a gente vai sentir o resultado. Então, as gorduras ou lipídios são exatamente o que vai fornecer a energia para o nosso corpo também e ajuda no transporte de vitaminas A, D, E e K, e isso na nossa corrente sanguínea. Então, é interessante que a gente também coma gorduras ou lipídios, que é a mesma coisa, né? A gente se referir a gorduras e lipídios, porém, numa quantidade concentrada, né? De acordo com o que seja suficiente, porque tudo demais é excesso. As vitaminas e os minerais, elas ajudam o bom funcionamento do nosso organismo, certo? E são reguladores, ok? Então, a gente precisa ter uma alimentação também saudável para que as vitaminas do nosso corpo estejam protegidas, né? Estejam protegendo o nosso corpo de coisas, de vírus, de algumas doenças que vier, que o nosso corpo vai poder se defender bem perfeitamente. As fibras, elas podem ser insolúveis ou solúveis. As fibras insolúveis são geralmente as que normalizam o funcionamento intestinal, que a gente vai encontrar em verduras, legumes, frutas cruas e cereais integrais. Já as fibras solúveis, eles vão melhorar o controle dos níveis de glicose e colesterol no nosso sangue, né? E a gente encontra essas fibras solúveis na aveia, no feijão, na maçã. E as fibras também dão a sensação de saciedade na gente. Quando a gente não come feijão, a gente sempre fica com a impressão que está faltando alguma coisa, que não está saciado. Então é interessante, por quê? Porque as fibras dão essa sensação na gente e também são reguladores. A água é um dos nutrientes mais importantes do nosso corpo. Por quê? Porque a função dela é hidratar o organismo e ajuda também a transportar os nutrientes que encontramos no nosso, que a gente absorve. E o nosso corpo, ele é formado mais de água do que de outras coisas, né? Então, é importante que nós tenhamos essa consciência e que nos hidratemos otimamente bem, né? Eu vou falar bem assim, por quê? Porque tem gente que mal toma um copo com água e o correto é tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Para a gente analisar um pouquinho, né, falando sobre a alimentação saudável, vamos pensar um pouco. Será que a gente se alimenta bem? Será que depois que existe essa parte de esses lanches, esses deliveries, será que a gente realmente está se alimentando bem? Vamos pensar um pouco. Carnes, a gente tem que ter cuidado com relação à quantidade que devemos comer. Não pode ser demais, porque o nosso organismo também vai sentir. Essas delícias, né, que a gente ama comer, é saudável nós comermos frituras demais? Tudo a gente tem que ter um controle. Não é que a gente não vai comer, mas que a gente tem que ter noção do mal que ela pode também nos fazer. E aí, na questão de hidratar, é mais importante tomar um suco natural, um refrigerante? Então, são coisas que nós devemos raciocinar antes de consumir, né?
Guloseimas, doces, quitutes, pessoal, tem que ter muito cuidado, porque não é saudável. Claro que nunca somos 100%, mas temos que tentar fazer o melhor para a nossa saúde. Essa pirâmide, ela mostra, né, um pouco sobre o que a gente deve ter mais controle em comer ou não. E devemos ter um cuidado muito grande com a nossa alimentação, com certeza, porque o nosso corpo, ele vai produzir melhor, vai ficar mais forte de acordo com o que a gente escolher para comer. Se a gente for analisar, na evolução do homem, essa imagem é muito pertinente e a gente consegue perceber que, comparando o passado com hoje, sabemos que no passado a alimentação era saudável, não tinha enlatados, não tinha frituras, não tinha excessos. Era mais frutas e legumes, o tempo das pessoas eram livre, andavam a pé, então tudo isso colaborava para a saúde dessas pessoas. Hoje nós temos uma alimentação ruim, muito sal, açúcar, gorduras, trabalhamos demais, temos muitas preocupações, é celular, é jogo, é tantos excessos que fazem mal para a nossa saúde, o sedentarismo, que hoje em dia qualquer coisa a gente só quer ir de moto, não quer mais se exercitar. Então devemos ter cuidado com isso, pessoal, porque comparando o passado com hoje, nós percebemos que realmente a gente colabora com isso, né? Para que a gente não consiga essa alimentação como realmente deveria ser e a nossa saúde no geral. Hoje, nossa nutrição é desequilibrada. As gorduras, açúcar, sal, hormônio, toxina, álcool, muita oferta de coisas que realmente não são úteis para a nossa saúde. E a gente costuma comer menos frutas, menos verduras, menos alimentos saudáveis e ricos em proteínas e nutrientes. Então, é o que causa a deficiência de vitaminas para nos deixar mais saudáveis, certo? E a gente sabe que tem consequências, né, a má alimentação. Hoje em dia tem a obesidade, que é um mal muito forte que atinge, né, muitas crianças e adolescentes e também adultos. Principalmente a gente deve ter cuidado nessa fase de infância e adolescência que é muita incerteza, muita dúvida, então tudo a gente deve ter um controle melhor com relação a isso. Sobre a atividade que eu passei para vocês, nós faremos o seguinte. Após ler esse texto, né, que eu trouxe para vocês, onde nesse texto eu falo exatamente sobre o que eu comentei nesses slides para vocês. Vocês vão ler, vão ver o que é que tem dizendo aí, que é bem semelhante ao que eu coloquei nos slides anteriormente, onde eu falei. Deixei também um link de um vídeo falando também um pouco sobre a alimentação saudável, que eu vou postar aqui embaixo no grupo. E daí vocês vão responder o exercício. Na primeira questão, vocês vão ver, marcar as recomendações que são importantes para a sua saúde. Ou seja, olhando da 1 até a 4, quais são as verdadeiras? Quais são as ações corretas que nós devemos ter para a nossa saúde ficar em ordem? Na 2, vocês vão escrever na opinião de vocês, tá? Você tem uma alimentação saudável? Justifique sua resposta. Analise seu dia a dia, o que é que você se alimenta e verifique se realmente você tem uma alimentação saudável. 3. Como deve ser a nossa alimentação?
essa pergunta também você pode responder de acordo com a sua opinião. Por quê? Precisamos de uma saúde boa. Então, também precisamos de uma alimentação boa. 4. Quais são os principais nutrientes que encontramos nos alimentos? Isso, lá no texto, vocês vão encontrar bem detalhado quais são. E eu quero apenas os nutrientes. Na 5, vocês vão localizar nesse caça-palavras essas palavras que estão sublinhadas. Na 6, vocês vão identificar o seguinte: entre os nutrientes, né, que nos fornecem energia, podemos citar qual é, então, os nutrientes que nos fornecem energia. Vocês vão analisar também de acordo com o texto. Se tiver alguma dúvida ou quiser voltar ao vídeo, pode voltar ao vídeo. E continuando, na questão 7, vocês vão responder sobre: a água é um alimento indispensável para o nosso corpo. Também, na sua opinião, ou de acordo com o texto, escreva sobre a importância da água para o organismo. 8. Cite alguns alimentos que não são considerados saudáveis. E é esta a nossa atividade. A partir de agora, eu estou aguardando o retorno de vocês, possíveis dúvidas que possam surgir. Se tiver mais dúvida ainda, volta ao vídeo que eu vou disponibilizar, né, aqui no grupo e também no YouTube. Estou aprendendo até ser blogueira, youtuber. Tudo para o bem dos nossos alunos, certo? Então é isso. Estou aguardando agora o retorno de vocês. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa direitinho. Se tiver tido dúvida, volte, pode me perguntar que agora eu estou esperando o contato de vocês, tá bom? Não esqueçam de assinar a lista de frequência, que eu vou postar o link, porque agora a lista de frequência minha é igual na outra aula, vai ser o link, tá bom? E é isso, e eu tô aguardando e boa atividade.